Olá amigos, aqui é aquele cara. Hoje estamos em clima de BlizzConline. Tinha acabado de sair aqui bastidores ao vivo. Tinha acabado de fazer minha live no Voxel, cobrindo a cerimônia de abertura ao vivo. E agora a gente está aqui no canal de Overwatch 2. Vai entrar com um pouquinho de atraso no canal, que não tem condições físicas de fazer tanta live seguida. Mas vamos fazer um react aqui e vamos conferir. Eu estou totalmente livre de spoilers, não sei se você também, mas de todo modo vai ser legal a gente ver o que a equipe reservou aqui nesses bastidores de Overwatch 2. Tomara que tenha pelo menos umas skins legais. Vamos ver com o Papa Jeff de cara. Queremos, que a gente sabe que a gente quer demais ouvir sobre Overwatch 2. E aí os problemas de home office, né? Sei que alguém pode cair nisso aí, mas então, para mostrar o que eles ficaram fazendo durante esse tempo. Os melhores times com que ele já trabalhou. Meu curioso do progresso que eles alcançaram juntos. Porque no mínimo eu acho que a gente vai ver bastante arte conceitual aqui, né? Sorry. Let me start. Overall, I think we've done incredibly well as a team moving to work from home. Sei bem, mas não apareceu nesse canal, mas também tem o gato em casa. Volta e meia nesse encontro aparece um gato pulando no fundo. To me, it's the next big step in the Overwatch universe. New heroes, game modes. Tem uma artezinha nova da Sojourner, né? With competitive and PvE, Fazezinha no Brasil. Overwatch 2 as the Overwatch for all of my friends. You know, we're always inspired by what story and franchise development does with the animated shorts. We really wanted to. Mas a gente tem um curto animado aqui, pelo menos eu fico na torcida. Eu sei que é de bastidores, mas I can't wait for people to play this game. a pessoa tá bem empolgado com o desenvolvimento, falando que vai ser legal esse esquema de você poder desenvolver os atributos dos heróis. So thank you so much for your patience so far, and I hope you enjoy this behind-the-scenes look at Overwatch 2. Agradeceu pela nossa paciência, e foi paciência mesmo, muito tempo sem notícias, né? Mas já vamos entrar aqui no PVP, falando do modo principal versus, né? Vou mostrar um mapa inédito. I can just talk about anything that I want to. You're serving this up to the guy that is like unintentionally leaked information in past interviews. Porque já deu vazamentos anteriormente em outras entrevistas, mas que pode falar do que quiser aqui. So, one of the maps that I'm most excited for in Overwatch 2 is our Rome map. Tá, a gente tem um mapa em Roma, então não tinha aparecido ainda esse cenário. Que a ideia é que seja uma aventura ao redor do mundo, e agora mostrando essa versão de Roma em Overwatch. Essa arquitetura do velho mundo. E falando do processo desde a origem, e falando com o pessoal de design. Que pontos turísticos eles iam botar ali, que nem o Coliseu. We try to draw inspiration from as many different sources as possible. For example, one of our environment artists had just taken a trip to Rome. Porque uns artistas acabaram de viajar para Roma, voltou cheio de fotos. E aí ficou empolgadíssimo para fazer um mapa na Itália. Represents the empire that it used to be. So we brought some of that back, some of the things that are. E aí o mapa no jogo resgata esse sentimento do império que Roma costumava ser, né? Só que com um estilo de Overwatch agora, né? E ele tá falando, eu concordo, que isso aí é uma das artes mais bonitas que já fizeram dessas fotos do que tá aparecendo aqui. Esse breve passeio pelo mapa parece muito legal. Pode não ser a coisa mais empolgante para uma abertura de vídeo, mas pelo menos eu acho que é um bom mapa, né? Falar de outro mapa agora, New York, que ele fica muito empolgado de ter essa nova locação em Overwatch.
there's Que ao mesmo tempo tentando passar a atmosfera de Overwatch e manter autêntico como Nova York, and they usually use this kind of Art Deco style from the 1920s, 1950s. Falando muito da decoração das décadas de Started in an 20 area e that's a little bit 50. like the village. There's some smaller shops there. There's a fire station, little pizza places. Cara, é legal que profissionalmente já tive a chance de ir pra Nova York. Ele realmente passa uma vibezinha de Nova York, né? With some of our different locations. It feels like something you haven't seen in other games before because it's uniquely Overwatch. Well, we should move on, otherwise we just have to reveal more maps. So. Deveria seguir em frente para outros temas, senão ficariam falando só de mapas aqui. É realmente. Vamos falar agora sobre como é que tá o modo jogador contra o jogador. PvP in Overwatch 2 is some of the philosophical changes we're making to the approach. Tiveram algumas mudanças de filosofia em como eles encaram esse modo. Mudaram até como é que funcionam os papéis, né, de cada role durante o jogo. Do jeito que estão falando, parece dar a entender que vai mudar bem o ritmo, a forma de jogar Overwatch, né? Which are passive abilities that a hero can have based on what role they are. For example, currently in our internal builds, the tank heroes all have knockback reduction. Tá falando de algumas passivas, tipo os tanques, do jeito que era, são menos empurrados, por exemplo, que outros personagens. Flanking around the map. And healing heroes, support heroes have automatic healing that kicks in after they haven't taken damage for a while. E aí os escondeiros podem recuperar sua vida passivamente quando estão tempo sem tomar dano, né? O que eles estão querendo mudar radicalmente pro 2 mudar completamente a forma como se joga de tanque, para todos os tanques, tá? More toe-to-toe brawlers and less characters that just stand back and protect other people. Para ser menos o papel de ter que ficar protegendo os outros e mais gente aqui no corpo a corpo vai pra trocação, né? O Reinhardt agora, depois de dar o pin, você pode cancelar ele. Because you can cancel it, it allows you to use it much more aggressively and really go after those key targets without feeling like you're going to sacrifice. Que agora você pode ser ainda mais agressivo, porque como você pode cancelar, né? Gostei muito dessa mudança. Deixando o Reinhardt mais assustador, mais temível no campo de batalha. Pode ser até que isso não vá parar no jogo final, mas o que eles estão experimentando. Mas é pra passar mais a sensação de você estar jogando com um personagem grande e forte, né? Eu aprovo bastante o que eles passaram ali. Eu não sei como é que o resto do jogo vai se adequar ao redor disso aqui, mas como main tank eu gostei bastante do que eu vi ali. To really just work on what happens when a player. E agora o foco no combate, no que acontece quando o jogador puxa o gatilho. Que as armas fiquem com um sentimento mais visceral, desde os efeitos sonoros, a animação. All new sounds for a lot of our weapons in the game, and a whole new sound system that's driving it. And todo um sistema de som novo para garantir isso aí. E aí melhorou o jogo inteiro ao redor, só de que realmente fica excelente, né? We spent quite a bit of time working on gunfire sounds and just general combat feel to make it feel really awesome. We're revisiting pretty much everything. Nothing's off the table, so we're looking at. Eles estão revisitando absolutamente tudo para tentar melhorar, passar mais autenticidade no som também. A new kind of feel and visual effect when you hit things. Quando você acerta alguma coisa, tem mais que você valoriza recuando ali também. What this is a big overhaul to the weapon systems in the game. That means the way the gun feels in your hands. You could feel the ammo running out as you're getting lower on the clip. You really tried to amplify those. Quanto mais você atira, você vai sentindo que a munição está acabando também. Você conseguir passar esse sentimento durante o jogo. Another key for the weapons was getting them to feel like they're in the environment. This meant working with convolution reverb. It's a new system that we've implemented. Estão trabalhando num novo sistema para o Overwatch, o Convolution Reverb, para capturar a acústica do ambiente e transportar para os outros sons que estão usando. Como é que funciona isso aí? É saudável, Vamos fuzilar aqui para poder capturar o som direitinho.
Ah, o eco do tiro. And then we've cut them and applied it so that we can support a lot more environments. Ah, que legal, para você ter a sensação sonora de você estar atirando e como é que é o espaço ao redor. And it gives a lot more presence to the weapons and the way that they react in the world. The shooter genre has evolved a lot since Overwatch 1 came out. On top of that, I think we really want to push the visceral nature of how we do combat. So we focused a lot, not just on the wonderful sound effects, but also with how the gun moves as you shoot. Teve esse foco tanto no departamento sonoro, mas especialmente em visualmente também, ó. Você encaixar isso tudo junto e fazer parecer mesmo que a arma está sendo disparada. Eu gostei de saber que eles estão trabalhando nessas pequenas coisas. All these things play into making the game feel not just tight and responsive, but also modern and up to date. Que isso ajuda a dar uma cara mais moderna pro jogo, né? Eles quiseram pegar a arma de soldado 76 nesse jogo e fazer parecer que ela é muito poderosa mesmo. Como se ela estivesse quase saindo do seu controle, mas não chega saindo. Então você sentir mesmo esse recuo, parecer que ela tá vindo mesmo, ó. Fizeram um comparativo ali. You guys got a sneak peek of Sojourn from last BlizzCon? A gente já mostrou um pouquinho da Sojourn na outra BlizzCon. Vamos ver um pouquinho da animação agora. Look back at Overwatch when it was originally created. There was a lot of heroes that were made from a gameplay standpoint, kind of surrounding a weapon type. For example, Pharah. Os heróis nos origens do Overwatch era feito tudo mais ou menos ao redor da arma que eles usavam. But there was a weapon that was kind of missing that would be a lot of fun to play with, and that's a railgun. It's so much fun in the playtest to have this really powerful shot that can, rip through enemies. Realmente o tipo de disparo bem diferente do que chama de railgun ali. If you got that aim skill, you'll love her. Bem preciso, parece uma heroína com um teto de habilidade bem alto, né? E também estão repensando os modos de jogo, que as pessoas têm mais problemas com. Possível até que não tenha 2 pontos de controle em Overwatch 2, ó. E trocar para um outro modo mais legal. Porque o objetivo deles com isso aqui realmente parece uma sequência e não uma expansão de forma nenhuma, que até o pessoal estava bem em dúvida sobre como é que seria. E que ele realmente passa a sensação de ser o substituto do jogo original, uma sequência de verdade. Bom que agora estão dando um pouco mais de clareza nisso também. Porque agora tem essas missões de heróis também, né? The goal around hero missions is for these to be this co-op PvE. Que agora são essas missões cooperativas de PvE, né, pra gente jogar junto com os nossos amigos. They don't want to do that at all. So I'm really looking forward to a game that I can play hours and hours with my friends who aren't in competitive. It's also something que agora dá uma saída para as pessoas que querem jogar por horas e horas com seus amigos e não querem necessariamente competir, querem cooperar. Então, eu consigo ver bastante potencial nisso aqui. Eu particularmente até gosto mais de cooperativo que de competitivo. We don't want players to feel like they're just in this grind to get to the top. And there's a lot of really good back-end technology that we're exploring so that the heroes are constantly bringing their personality and some light story to these hero missions as well. The goal is to make as pessoas costumam passar a personalidade deles conforme está durante as missões também. We've explored a lot of different ways. Tem monte de missões de heróis. Content. So have like different sets of enemy units that people will be fighting against, and there's different hero mission types. At the same time, diferentes tipos de missões também. In all of the multiplayer maps that we've done, and we're also adding new spaces onto some of these maps. E pegando alguns mapas que já existiam e acrescentando coisas novas neles também. It's a huge challenge for the art team. We take maps that a lot of people love and recognize. Pegando mapas que são amplamente conhecidos e amados pelas pessoas e botando um design um pouquinho diferente. Mostrando aí uma área de Kings Row, abre o portão e entra num lugar aí que a gente nunca viu, né? Olha, a payload mudando outro caminho também. Legal mesmo.
Bom, que não só fazer cenários novos, mas aproveitar para aumentar os antigos também, né? Isso eu tinha chegado a ver, essa ideia de botar mudanças climáticas, tinham botado isso em Anubis, a tempestade de areia. E quando viram, se apaixonaram por esse conceito, sabia que ia ter que fazer. Mudar o clima de forma dinâmica também. No meio da missão vai e começa um vendaval, a nevasca ali. But depending on where you are in the world, these look different. California or Hollywood would have what we call a California sun. Até o tipo de pôr do sol da Califórnia sendo diferente, dando aquela atmosfera de cada lugar. For me, the dynamic world's exciting. Just seeing these dramatic landscapes, the wind and the atmosphere blowing by. It's a much more cinematic experience for the player. Com certeza, parece muito legal. Claro que vai acabar exigindo mais da máquina também, você joga no computador e talvez até a versão de Switch não aguente tanto gráfico, mas essa ideia de mudar dinamicamente faz muita diferença. Né? E pode até impactar as habilidades, porque se está tudo cheio de névoa, você usar a ult da Widow e poder ver em infravermelho, né? Yeah, let's talk about the objectives. Players are being asked to do different things from one hero mission to the next, so that they all feel really fresh to the player. For example, we have missões que você sente sempre fazendo coisas novas também. Ficar pegando os objetos e levando para lá também para guardar e proteger. Where on the one hand you're trying to split up and go grab all these canisters to be as efficient as possible, but at the same time now you're having these sort of special enemy units spawn that are really difficult, and if you kind of get caught by yourself, it turns into a pretty bad situation really quickly. Gostei da movimentação, mas tem uns inimigos meio diferentinhos ali também, né? Interact with the Overwatch universe. We're experimenting with all sorts of ideas, and just internally we have names like Wall of Death. Então experimentando várias ideias diferentes, tipo parede da morte, caçar e matar. Essa mosquinha aqui na minha frente no vídeo também, maravilha. Play different hero missions and then work through the progression system, leveling up their heroes. Ali você vai progredindo e vai tendo essas missões para ir progredindo seus personagens, desenvolvendo. Ali, eu vou até elaborar isso agora também. Porque já na BlizzCon 2019 tinham falado um pouquinho desse sistema de progressão. Uma versão bem crua ainda desse sistema de talentos. Isso aí da May virando bolinha de boliche e de neve. Isso te permite pegar um herói e jogar de várias formas diferentes. Que legal, bonito essas fotos dos personagens ali. And rich, and every single hero has different trees. You might open up 76. E aí cada herói tem uma árvore de habilidade diferente. Eu sou ainda mais velho com essa barba branca. Eu gostei desse visual. The healing one, where his biotic field travels with him. It also repulses enemies. We called it the snowplow build, where 76 is like você vê que ele vai andando e o campo de cura vai andando junto com ele. E isso permite, é legal para quem está desenvolvendo, quebrar todas as regras que foi desenvolvido durante o desenvolvimento do primeiro Overwatch. Muito bonita aquela foto da Mercy que apareceu. It's been a ton of fun, kind of like mad scientists making all this stuff. Você tem cientistas malucos fazendo isso. Like Soldier 76's rifle or fire attack, like what Reinhardt's Flame Strike does. As soon as you start to mutate these things with talents, all of a sudden maybe you're doing freeze damage or electrical damage. Que você pega habilidades conhecidas tipo Fire Strike do Reinhardt dando a marretada, depois você começa a botar uns dano de elemento, tipo pra você poder dar um golpe congelante. Isso é um jeito, uma abordagem legal mesmo de você fazer tudo parecer novo ali. In novel ways. As a huge RPG nerd myself, the first time I opened up the talent tree system, it was like, oh my gosh, this is speaking my love language. Ela gosta muito de RPG, então poder abrir a árvore de habilidade é uma coisa familiar e boa pra ela. It's so great, and you start at the bottom of the tree, like oh my, like. Em outros jogos eu chego a reclamar dessas vezes. Pra mim a árvore de habilidade depende necessariamente do quão legal vão ser as coisas que você vai poder habilitar, e se eles realmente conseguirem manter essa pegada de você ter vários poderes interessantes e diferentes pra você reimaginar o Overwatch, eu consigo ver isso aqui dando certo.
One of them, as a development team, that we felt was that the combat was just not engaging enough. Fazendo um pouco de autocrítica da parte deles, eles estavam achando que o combate não estava engajando o suficiente os jogadores e que por isso eles achavam que as unidades inimigas eram um problema, que não eram tão interessantes quanto deveriam. Só porque eles mostraram algo não quer dizer que vai acabar saindo exatamente desse jeito. E se eles notarem como não está tão divertida quanto deveria, eles podem então dispostos a reimaginar e retrabalhar tudo mesmo. Até que se sinta ótimo jogando. Nas novas artes, que boa parte do foco desde 2020 foi retrabalhar esses vilões do Null Sector para tentar resolver exatamente o problema que estavam falando. Sometimes we're going to ask you to protect something in Overwatch. Às vezes você pode ter que precisar proteger alguma coisa no Overwatch 2 ou levar alguém para algum lugar, fazer uma escolta pelo mapa enquanto está sendo atacado. E com isso vai ter diferentes tipos de unidades. Com diferentes unidades, diferentes propósitos, diferentes designs e tudo. A variedade de inimigos, certamente baseado nos outros modos parecidos com isso que já tinha, vai ajudar também. Gosto dessas artes conceituais. It was built to do one thing, slowly and methodically march towards its objective. E eu acho que estão conseguindo, para mim, passar essa sensação de ser um outro jogo mesmo, esse foco no... Parece muito mais como é mesmo PvE, e você ter esse foco nos inimigos e jogar cooperativamente, né? A pegada do jogo nesse sentido parece estar diferente. Esses slices aí, que eles chamam eles de galinhazinhas, ó. Parece muito maneiro atirar nesses inimigos. Kind of ever-expanding smoke fields that you have to escape from because they're super deadly. Tem que fugir desse gás ali que é mortal. E tem esses inimigos são Spooler também. Opa, tá vendo meio Doom ali, meio terror? Exatamente, você começa a ficar assustador saber que tem um desses por perto. Tá total o inimigo de Doom virando máquina aqui pra Overwatch. Basically spun these orbs around her head as a big tell, launched them at the player, and then it activated this tractor beam, and it's bringing you in, and then you get this awesome você se sente sendo puxado e puxado pelo... opening up so you know what's about to happen. Cara, legal, realmente um pouco assustador e potencialmente divertido. We didn't want the elite units to feel like they're just this guy's got double health and double damage. We want to make sure the elite units feel like. E aí, as unidades de elite que eles não queriam que fosse só parecendo que tem tipo muito mais vida pra você tirar, mas que tivesse oferecendo alguma coisa nova de verdade. Que tinha o normal, mas agora se você enfrentar o elite, cara, tem outro padrão de disparo. Eles não morrem de cara, ficam rastejando pra te infernizar. Artillery at BlizzCon, we're all just staring at this and we're like, what are we going to do to level this up? E eles pensando como é que eles melhorariam isso aí de artilharia? Was the damage states. We intend for players to shoot these guns off, but currently it's not reading as something that can happen in the game easily. We changed the design, we changed the animation, and we go back and forth and just continually iterate. Experimentaram diferentes animações para como é que vai funcionar isso aí. Damage states, so now it's super readable. From an animation standpoint, we decided on E de animação é legal você ver os pedacinhos lá quebrando ali, ó. The tip of the barrel opens up when it's about to fire. Ele abre um negocinho na ponta quando tá prestes a atirar. Really amazing to be fighting an artillery unit and you can see the guns on the side, and as you're shooting the guns they're actually visibly taking damage, and then não tem a menor dúvida, eles estão mostrando exaustivamente isso, mas o trabalho deles de ter esse sistema de impacto em cada tiro parece realmente bom isso aqui. The way you're going to stop them is by shooting them, and we want to make sure that feels responsive and visceral, really making sure that when they take a hit it feels like their whole body has been punched. Eu acho que para jogo de FPS é muito importante esse negócio, você sentir que o tiro tem o impacto que deveria ter. Technology that we created was what we call chain hit reactions.
oftentimes you'll find Null Sector bunched up, marching. Ah, que legal, tipo, units abreast. você atira um, ele toma um recuo e afeta os outros. Isso é bem novo pra mim. Eu não me lembro de outro jogo de tiro tá com uma mecânica parecida com essa. Bem impressionante esse aqui. Ah, agora novos visuais. Vamos lá. Tomara que tenha um visual novo de diva hoje. Torcida aqui. Grande Arnold, né? So I'm excited to see how players and fans react to como é que os fãs vão reagir mostrar alguns visuais novos hoje, tomara. We're going to reveal McCree's new look. No visual do McCree, de cara. And we're really excited to show off some of our first villains. E alguns vilões também. Com o Reaper e o Widowmaker, ok. Destacando os elementos das roupas táticas deles de combate. As well as, having very intricate but functional straps designed in a way that is very aesthetically pleasing. Olha! Took a couple different approaches. He's got this McCreezão, hein? It's really hard to mess with because if you try to Cara, tá bonito, hein? Boa pinta demais, McCree. Or too techy, it might not feel right for the character. E se você botar tecnologia demais, acabaria estragando o personagem. E aí, de tanto experimentar, viram que o poncho dele, que é a parte mais marcante do McCree, que não dá pra mexer demais no chapéu, porque é muito marcante nele, tinha que ficar de qualquer jeito. Legal. Eu adoro ver essas coisas de arte. Vai ter um vídeo aqui no canal com o livro do Art of Overwatch. Ficou muito bom esse McCree novo. What's different about Pharah than some of our other heroes is Pharah's completely covered in armor. We didn't want to change her silhouette too much. É que a Pharah não dá pra mudar tanto a silhueta dela, porque ela é completamente coberta de armadura. To harken back to those original Overwatch colors of white and blue. E resgatar as cores originais de Overwatch, pra Pharah was her visor. Instead of being completely opaque and reflective, we tried a little bit more of a transparent approach. Ao invés do visor ser mais opaco, tentar deixar ele mais transparente agora. Allows us to see some more of her emotions. E aí com isso você pode ver melhor as emoções dela, legal. Very excited to work on because I could see a lot of potential in how we can realmente his cloak and his cowl. Você falou que ele estava empolgado a trabalhar no Reaper e a roupa dele está muito melhor do que costumava ser. Reaper silhouette. We tried a couple takes with the first pass, like completely silver arms, more layers to tentando botar alguns braços totalmente prateados e vendo o que dá pra mudar na máscara dele também. Instead of the bone white, he's got this like almost like deadly edgy silver that just gives him that classic Reaper look. Cara, excelente também. Só da Pharah que eu achei que não mudou tanto assim. Nem todas as ideias ali estão muito boas. One of them made her feel like a classic Bond villain, so we kind of steered it. Chama ela em vilã de James Bond até. Almost like a E outros com uma pegada mais cyberpunk, femme fatale futurista. She even feels more upgraded. Cara, legal. Went down this route. We played with different hairstyles too. Dá pra mudar o cabelo dela também. That's really key part of her look. And we really liked the hairstyle on one of the designs that was more braid, and it was really interesting look that also preserves Widowmaker's original. Já mudou, preservou a silhueta dela como costumava ser, e ao mesmo tempo que reinventou o cabelo. Essa é o Widow's silhueta deve ter achado até melhor do que eles mostraram até agora. Make some really cool, unique silhouettes that will help them stand out from other heroes. We put a lot of time and effort into our face rig, and what I mean by that is we're going to be able to get really gastam bastante tempo trabalhando na de rosto, really cool. It is absolutely tem mais expressão. Effort to invest in the technology, and that way we can make these characters do more things that we haven't really been able to do before. Porque agora eles podem demonstrar mais coisas de um jeito que não conseguiam fazer antes também. Try things that we've never tried before, and I just can't wait to show up more in the future. Pena que ficou por aí. Tem tanto herói, né? Dá pra ter mostrado um pouco mais, mas enfim. Eu acho que essa é a maior oportunidade que eles tiveram desde a origem da série para poder expandir o que o Overwatch significa para os jogadores. E aí na cinemática que teve na BlizzCon passada, Zero Hour, a gente viu eles trabalhando juntos. Parece que vai ter outra grande ataque ômico aqui. E aí a gente vai saber quem é que está por trás disso, por que está acontecendo isso. The story and franchise development group, they were really the torch Pessoal bearers of what
da história, é responsável por carregar a tocha dessa grande história que estão contando no jogo. Que o pessoal está trabalhando tanto em cinemáticas dentro do jogo, entre as fases também. Que agora tem mais integração da história com as missões do que tinha antigamente também. Tem personagens não jogáveis, poder jogar com diferentes heróis. Os eventos acontecem obrigando o jogador a interagir uns com os outros. The world of Overwatch is this bright, shiny future. So, how do you take that bright, shiny future and create conflict in it? How dark? O Overwatch tem esse futuro otimista, brilhante, design. Como é que você faz para criar conflito dentro desse mundo tão colorido, né? E aí botando coisas que eles nunca lidaram nesse tipo de escala. E aí você pergunta onde é que os personagens estão na vida deles agora. Agora que o mundo está com problemas e o mundo precisa dos heróis de novo. E será que estão permitidos fazer o que eles deveriam estar fazendo, né? Começa o Overwatch 1 com um grupo desunido. E aí das diferentes visões de como é que deveria ser a campanha do Overwatch 2. Que eles tinham essa ala cheia de quadros em branco e todo mundo saía escrevendo pedaços de história, ideias do que deveria estar acontecendo. E aí você tinha as missões, ia botando as notinhas lá. The wall and stick it on the end. And we did this for a while, until we all felt that it was pretty close to what we wanted. Eles iam fazendo isso até chegar bem perto do que eles queriam alcançar como resultado. Ultimately, we come up with something that we think is right. Até que acharam algo que eles acharam que era certo pro jogo. E mandavam isso pro pessoal de desenvolvimento do jogo. Você tinha essa interação do pessoal trabalhando em conjunto. It just requires a constant iteration, e como a história se passa ao redor do mundo inteiro, existe essa tensão constante de estar trabalhando nos roteiros, na história. Então começa a sair desde o storyboard até você passar para o pessoal de direção das cinemáticas para fazer o ceninha tomar vida aí, ó. How to integrate this story and this narrative with. E aí com isso ver como é que vai integrar essa narrativa ao gameplay, aí essas cinemáticas de introdução, né? Você sinta um encaixe bem, que está tudo bem coeso quando você está entrando na ação. In-game cinematics straight through to the mission. Adam Burgess, our lead composer, has been working with the IGC team, with the game team, developing themes for all the heroes, all the locations. As the cinematic director, whatever we're crafting should never override the gameplay. We want to make sure that the players experience. Como diretor cinemático, independente do que eles fizerem, isso nunca deve eclipsar totalmente o gameplay. The engineers, we have to find a way to actually make that come to fruition. The choreo tool is a tool that allows people to coordinate different events to happen at the same time. Like in Rio, essa ferramenta choreo que eles estão usando para fazer deixar vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Because if it blows up too early, then you don't see it. Até para ter a hora certa em que você passa e os prédios começam a desabar ao seu redor. Interessante, enquanto não acontece essa plataforma, realmente o trabalho de você ter o foco na narrativa, no gameplay, deixar tudo em harmonia ao mesmo tempo. Cara, como alguém que gosta de jogar jogo de tiro cooperativo, focado em missões, eu acho até legal você estar pegando a essência do Overwatch e levando pra esse lado mais co-op. Parece mais videogame das antigas, mas com essa tecnologia de ponta, então... Legal, vamos ver. Tá aqui. Mostrando o mapa da Índia, agora que é um mapa muito divertido, grande. Aproveitaram as histórias em quadrinhos recentes, as histórias, para elaborar o mapa da cidade.
was our chance to show Teve em Gothenburg também, chance de mostrar como é que é o lugar de trabalho do Torbjorn. We designed the space as if we were Torbjorn. E eles planejaram esse lugar como se fossem o próprio Torbjorn, o que ele precisa para trabalhar, então botaram bem um ar de forja ali, ó. Quando Toronto já está sob o controle da No Sector, e aí você vai passando pela fase e vai acumulando mais neve. In Overwatch 2, we want to give you choice to be able to play this character or that character. E que você tem a possibilidade de poder jogar com esse ou aquele personagem. E como é que vai desenvolver as relações dele conforme a campanha vai se desenrolando. Cast of many characters, all on screen, all at the same time, and it's fantastic to actually see them all interacting and working together. É fantástico ver todos esses personagens que eles têm interagindo juntos, né? Sempre sonharam com isso, mas agora finalmente está acontecendo. E aí tem um sistema de narrativa ramificada que, dependendo dos personagens que estão, eles têm diferentes diálogos acontecendo. E que eles têm ótimos dubladores, de forma que você ouve as vozes e se apaixona pelos personagens mesmo. E aí você tem todos esses grandes talentos podendo interagir ali, que é um presente. Presente poder ver esses talentos interagindo. E que a vontade do Jeff é que o pessoal note quantas pessoas estão envolvidas em fazer o Overwatch se tornar realidade. Um grupo se diverte trabalhando juntos e empenhados em contar a melhor história que eles podiam contar. Tá com uma carinha de saideira esse aqui, hein? E aí, em conclusão, exatamente, eu não tinha visto o jeito que uma musiquinha estava escalando. Eles estavam falando sobre o jogo, sobre o universo, que eles sabem que todo mundo, inclusive está vendo aqui o canal, ama bastante, né? E agora eles podem ficar se dedicando ao Overwatch 2, jogar e ter uma experiência divertida. Mas precisam de mais um tempo para poder dizer que está perfeitamente polido, do jeito que eles gostariam que tivesse. Que desde o anúncio eles conseguiram já grandes conquistas. O que está mais empolgado, Jeff? É o momento em que ele puder entregar o jogo aos jogadores. Eles querem criar uma coisa que realmente cative as pessoas e toque elas. E é por isso que eles fazem jogos. Eles querem se tornar parte da nossa vida e que a gente possa experimentar isso. Só uma pena que aparentemente não vai ter nenhuma previsão de data de lançamento nem nada, né? No Overwatch eles estão elevando a barra, são como se fossem vários jogos em um só. Trabalhando nas novas tecnologias, aproximar a gente dos personagens que a gente ama. Tornando cinemáticas que empurram barreiras, ajudam a contar essas grandes histórias. Vivendo um mundo dinâmico em que tudo pareça vivo mesmo. E é só para poder expandir o mundo de Overwatch para os jogadores, contando essa história épica. E para poder fazer um jogo bom desse, você precisa de muito tempo, colaboração e ter esse time incrível de profissionais e que eles vão trazer esse mundo pra gente com tantos personagens legais. E eles querem que o Overwatch 2 seja um sucessor digno do primeiro jogo, que seja uma verdadeira sequência, uma verdadeira evolução. Eles têm grandes planos e agradecem por estar com eles ainda. Sabem que vai ser incrível quando sair. E que as pessoas amem jogar de novo, e de novo, e de novo. Foi legal. Faltou, tipo, para um vídeo de bastidores, que é o que ele realmente foi aqui, já acabou até os trademark aqui tudo certinho, vai ter mais alguma coisa. Para um vídeo de bastidores eles realmente mostraram, legal, a gente já tinha falado aqui também da comemorativa do Reinhardt aqui para BlizzConline. É chato porque falta informação concreta, né? A gente não tem ideia de quando vai sair, não deram data do beta. Mostrar um pouco os designs de heróis, mas foi um videozinho simpático. Pena que numa BlizzConline teve tanta informação, Diablo teve bastante coisa,
a gente acabou tendo bem pouquinho mesmo de Overwatch 2. Eu gostei do que eu vi, eu achei que foi interessante. É simples assim, legal o que eles mostraram no sentido de ver, o jogo tá tomando esse direcionamento, mas podia ter um pouquinho mais de informação concreta. A gente já tinha notícia da reunião de acionistas que o jogo não sairia em 2021. Ok, mas dá uma data do beta, deixar a gente ter uma coisa mais concreta, porque como vai ser o 2021 do Overwatch se a gente não tiver mais conteúdo novo, né? Até para produzir conteúdo é uma coisa complicada, mas vamos ver. Não é só de BlizzConline que a gente vive, deve ter, quem sabe, ao longo do ano, a gente vê mais informações. E contem aqui nos comentários também o que vocês acharam dessa BlizzConline com o Overwatch. Tem mais painéis depois com dubladores e tal. Se surgir alguma coisa super relevante, eu trago aqui pra vocês. Queria trazer esse react que era o painel principal. Vi que não estava em português, vamos fazer uma tradução simultânea aqui também. Então agradeço a todo mundo, dependendo se você gostou, se puder deixar um joinha no vídeo aqui pra fortalecer o trabalho, prestigiar. E vamos, que agora foi o primeiro dia de BlizzConline. Isso aqui deu, imagina que eu vou botar lá, dia 20 de fevereiro, mas a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Obrigadão pelo apoio, obrigado pela companhia, obrigado a todo mundo que está sempre aqui prestigiando o conteúdo de Overwatch no canal, que a gente se vê na próxima. Aquele abraço, pessoal. Falou!